Eu lembro demais, sempre, que toda vez que falava sobre esse tema em sala de aula, eu diria: o que é ideal? Namorar, casar ou comprar uma bicicleta, né? Lembra daquela brincadeira que sempre faziam? Por quê? Existe diferença entre esses dois institutos, eu não tenho dúvida. O namoro é uma etapa inicial, preparatória, e o casamento é aquele momento em que se sela uma relação contratual, literalmente contratual. Porque é um contrato que se firma a partir daquele momento, é uma regra de formatação de patrimônio, inclusive. O casal pode optar por um formato de patrimônio. É uma consequência também que envolve muitas vezes a dependência econômica. Então, veja, são vários os cenários que vão ser acompanhados. Muito recente vem aquela discussão, o contrato de namoro. Eu tenho certeza que na nossa época era impossível a gente falar de contrato de namoro. Por que ter um contrato de namoro? O que é que diferencia um namoro de um casamento? Muito fácil, porque o casamento tem que ter um dia certo específico, tem que ter um ato formal, tem que ter uma prévia habilitação. Então tá muito fácil. Mas de uma união estável. Ou seja, esse é que é o qual detalhe. a diferença entre um namoro da união estável? Perfeito. Então, que união estável na legislação brasileira hoje tem muitos direitos inerentes ao casamento. Perfeito. Existe quase que uma equiparação efetiva. Isso. Por quê? Vamos lá para o regime de bens. Qual é o regime de bens, né? O regime legal que o Brasil faz a opção. Caso eu não estabeleça nenhuma regra, o automático. O regime automático é comunhão parcial de bens. E o que significa isso, professor? O que é que esse regime estabelece? Tudo aquilo que for adquirido de maneira onerosa da data do início da relação para frente, tá certo? Considera-se presumidamente meio a meio. Considera-se conjunto. E aí, Sêmio, eu diria que tudo que se tinha antes do casamento pertence àquele membro individualmente dentro dessa lógica de regime de bem, tá certo? Aí, por exemplo,